sobrevivendo aí essa quarentena, né? Eu vou te mostrar agora uma das coisas mais fantásticas que tem na internet: as criaturas de Trevor, o homem que criou criaturas assustadoras como Siren Head. Se preparem que vocês vão se arrepiar dos pés à cabeça com essa história riquíssima e com essa lore gigantesca que vai te fazer assustar. Espero que gostem. Desde que a internet existe, foram criadas inúmeras histórias aterrorizantes, muitas delas talvez contendo traços de verdades, ou apenas delírios de mente criativas em declínio. As creepypastas não são coisas novas e você com certeza conhece algum dos monstros mais criados em nossas mentes por essas histórias. Temos Jeff, Rick, entre tantos outros. Seja para entreter, ou aterrorizar, ou despertar o seu interesse pelo oculto e sobrenatural. Se alguma vez você já ouviu falar sobre um homem chamado de Trevor Henderson, um ilustrador canadense, você sabe que ele é uma máquina de pesadelos que coloca os monstros de creepypastas no chinelo. Suas criações parecem ter sido criadas diretamente a partir dos piores pesadelos que uma pessoa normal poderia ter. E apenas uma delas poderia estragar a sua mente a partir dos piores pesadelos que uma pessoa poderia ter. Ficaria impossível falar sobre todas as bizarras criações de Trevor, bem como tentar explicar em qual local doentio de sua mente ela tirou essas criaturas. Porém, nesse vídeo, vocês irão conhecer as criaturas mais assustadoras de Trevor Henderson. E vale lembrar que esse foi um pedido lá da nossa comunidade do Sparkle, e nós aceitamos os pedidos de vídeo por lá, então siga a nossa comunidade para poder acompanhar e também poder indicar conteúdos de terror incríveis para nós. Doll's Body. Essa criatura parece ser uma boneca com uma mão embaixo, a mantendo em pé em um braço saindo do olho. Tem pele branca e um vestido vermelho. Se você algum dia já teve medo de bonecas velhas, essa criatura então, com certeza, não vai te deixar dormir hoje. Ao analisarmos a Doll's Body, podemos imaginar que, na verdade, existe algum ser parasitando no seu corpo, com algumas partes saindo para fora dele. Peeping Tom. Havia um garoto chamado Tom. Ele sempre foi curioso. Ele tinha 23 anos e um distúrbio mental. Ele não entendia muito bem os perigos do mundo, então enquanto cozinhava, ateou fogo em seu próprio avental. O avental queimou seu corpo e sua casa, e depois de alguns meses, as evidências mostraram que o cadáver de Tom não estava em lugar algum, o que significava que ele poderia ainda estar vivo, porém, não como um ser humano que um dia já se foi. A aparência de Tom é marcada por seu pescoço comprido e um sorriso forçado e estranho. Sua pele mostra seu trágico destino, estando toda queimada. A criatura possivelmente não tem cabelos e ouvidos devido à queimadura. Na maioria de suas aparições, seu corpo não é visto, porém em uma delas, em uma lavanderia, podemos ver que ele aparenta ter um corpo normal. A marionete. Ela gosta de abraçar. A criatura esquelética não possui rosto. Ele fica pendurado por cordas, como se fosse uma velha marionete. E acontece que se você passar por ela, talvez pense que ela não passa de uma decoração. Um esqueleto decorativo com longos braços e pernas, apenas colocando em algum lugar para assustar as pessoas. Mas ela irá te abraçar. Seus braços finos se enrolando no seu corpo, enquanto os fios da marionete passam a ser também os seus fios. E ela então te leva, junto com ela, para uma tormenta sem fim. O homem do cinema Starlight. Eles dizem que ele foi responsável por todos os desaparecimentos e que ainda está lá, esperando. Quando o cinema fechava as portas e as pessoas iam embora, sempre ficava um zelador para limpar os restos de pipoca. A garota que limpava a máquina de refrigerante depois do horário sumiu. Talvez alguém com dor de barriga que passou por muito tempo no banheiro também fica ali e nunca mais foi encontrado. Talvez o homem do cinema Starlight apenas sentisse muita fome e aos poucos as pessoas pararam de ir nesse local porque desapareciam. O cinema foi fechado e destruído.
Então alguns trabalhadores do subterrâneo na cidade, que faziam a manutenção do esgoto, também começaram a sumir quando próximos de lá. E existia um velho homem na cidade, e muitas pessoas dizem que é ele. Muito obrigado por visitar o cinema Starlight. Volte sempre. Apague as luzes. Se você for o último a sair, apague as luzes. Existe apenas uma imagem dessa criatura, mas não deixe se enganar. A sua única imagem mostra um aviso na parede, com as primeiras palavras ditas nesse parágrafo. Então, nos pés de uma escada, podemos ver a silhueta da criatura, com seu corpo esguio e contorcido, esperando apenas você aí apagar as luzes. Tumber, usando seu braço longo como uma perna, essa criatura vaga pelos corredores de hotéis como um fantasma perdido. Mas se algum dia você o ouvir, não deixe ele perceber. Você com certeza não quer ouvir os saltos que ele vai dar até o seu quarto, e muito menos ver o seu rosto de ponta cabeça na sua frente. O Stalker. Uma mulher estava se sentindo perseguida. Ela e seu marido estavam de férias, e ele achou que ela estava tendo alguma crise de ansiedade, ou algum outro tipo de problema semelhante, e então decidiu ir embora sem ela. Porém, ele acabou descobrindo que, infelizmente, o sentimento da perseguição que ela sentia era totalmente real. Shattered. Ele gosta de passar o tempo em usinas elétricas abandonadas. Ele detesta ser fotografado ou filmado, e por isso, nenhuma pessoa consegue ver as próprias fotos que tirou dele. Elas foram devoradas, mas não antes de terem sido perseguidas e observadas por ele durante muito tempo. Seu corpo foi despedaçado anos atrás, pois ele brincou muito com aparatos elétricos, o que foi destruindo a sua aparência cada vez mais. E na verdade, ele tem escopofobia, o medo de ser fotografado ou encarado. Portanto, para evitar ser agarrado ou comido, não olhe para a criatura. Faça o possível para evitar o contato visual. E nada de fotos. E se um dia houver um blackout na sua cidade, é ele. Não saia e investigue. Há uma grande chance que ele esteja esperando para uma próxima vítima. E se isso acontecer, espere exatamente até as 2h58 da madrugada, pois a partir desse momento, ele possui uma pele vermelho pálido e os olhos negros e um brilho intenso. E acredite em mim, a forma que ele mata é totalmente cruel e perturbadora. O paciente perdido. Imagine que você trabalha em um hospital e um dos seus pacientes simplesmente acordou no meio da noite e foi até algum lugar inativo, um lugar abandonado do hospital que não é mais utilizado. E quando você sair para investigar, você acha que o paciente realmente está perdido, vagando em um dos corredores isolados. Mas quando a luz se encontra com aquela silhueta que lhe parece familiar, o medo vai te paralisar. A criatura da estrada rural. A criatura da estrada rural é pálida, alta e esbelta. Ela possui garras muito longas nas mãos e também parece de ser capaz de dobrar o pescoço e os braços em posições impossíveis. A primeira foto dessa criatura foi feita em uma floresta. Uma pessoa dentro de um veículo que tirou essa foto. A pessoa estava olhando a criatura correndo pela estrada. E mais adiante, mais imagens da possível criatura começaram a se espalhar. Ela subindo em um prédio, entre outras coisas. Fotos e fotos da criatura começaram a viralizar de uma forma bizarra. Alguém até mesmo tirou uma foto da criatura em pé na frente deles, mostrando as mãos da criatura no chão e o monstro olhando diretamente para a pessoa que estava tirando a foto. Algumas pessoas acreditam que a criatura tem como mudar a sua aparência para atrair suas vítimas para dentro da floresta, a fim de se tornar em sua forma original e usar as suas garras para desmembrar e consumir as vítimas. Cartoon Cat. A primeira aparição do Cartoon Cat na foto de um prédio abandonado. A legenda diz: eles são como seu desenho animado favorito. Uma foto popular mostra a mesma entidade em pé, com braços longos e pernas curtas, com os olhos olhando para o fotógrafo. E a outra mostra a mesma entidade sem muita diferença, mas agora em outra posição.
A verdade é, apesar de sua aparência sinistra, é difícil entender quais as reais intenções do Cartoon Cat. Long Horse. Não deixe ele te assustar. O Long Horse é pacífico, e de acordo com Trevor, ele é uma criatura óssea infinitamente longa. Sua cabeça parece ser um crânio de cavalo velho, sem mandíbula, que está conectado a um longo pescoço ósseo com uma longa crina preta descendo e subindo. É dito que ele desliza pelo ar, como se fosse uma serpente voadora. E agora vamos para a principal criatura de Trevor, a que começou a dar a sua fama, o famoso Cabeça de Sirene. Uma das criaturas mais bizarras e perturbadoras, e talvez a que possui a maior história dentro do universo criado por Steve. O Siren Head é uma criatura humanoide de 10 metros de altura e uma estrutura quase esquelética, coberta de carne seca e mumificada, da cor do metal enferrujado. Seus membros são desproporcionalmente longos e finos, com braços que quase arrastam no chão, terminando em mãos enormes e ossudas. Onde estaria a cabeça e o pescoço, há um fino mastro de carne com 2 sirenes ligadas a elas, e vários fios pretos serpenteando ao redor do pescoço e nos ombros, pressionado contra o abdômen. Esses altos-falantes são as únicas 2 partes metálicas de seu corpo, fundindo ao pescoço por gravinhas de pele que são capazes de girar em torno dele, como a cabeça de uma coruja. Algumas imagens retratam o alto-falante de Siren Head como mandíbulas humanas sem dentes e sem lábios, e uma língua longa e retrátil, fina e parecida com uma cobra. Embora Henderson tenha dito que os dentes são visíveis apenas em uma determinada frequência de rádio, como seu nome implica, os altos-falantes de Siren Head podem tocar vários tipos de ruídos altos, normalmente sirenes de ataques aéreos, músicas distorcidas, conversas, imitações de pessoas próximas às vítimas, transmissões de números de estações e de emergência. E ao imitar um ser humano, uma distorção distinta nas vozes sempre está presente, devido aos sons sendo tocados por sirene, em vez de cordas vocais. O Siren Head é extremamente perigoso, e eles são viajantes perdidos. Você pode encontrá-lo em florestas e zonas rurais. Ele usa o som agravado de suas vítimas como iscas para novas caças, e ele se mistura muito bem entre as árvores, e as pessoas nem percebem. Esses são apenas alguns das dezenas e dezenas de criaturas que existem de Trevor Henderson. Se vocês querem mais, escreva nos comentários. E se você viu o vídeo até aqui, escreva Trevor Henderson que eu vou saber. E eu deixei uma criatura bônus lá na nossa comunidade do Sparkle. O link está na descrição. Você pode acessar tanto no PC quanto no seu celular. Tenha uma ótima noite, minhas crianças.